Bom dia, que a graça e a paz esteja com você nesse novo amanhecer. Eu quero começar com uma pergunta que talvez você nunca tenha tido a coragem de fazer em voz alta. Você já se sentiu um impostor dentro da sua própria fé? Já sentiu como se fosse um especialista em consertar a vida dos outros, em oferecer uma palavra de ânimo, de esperança, de força? Mas quando a tempestade desabou sobre o seu próprio teto, todas as suas palavras se tornaram um eco vazio, uma zombaria cruel no silêncio do seu sofrimento? Você se olha no espelho e vê o conselheiro que tem a cura para todos, menos para si mesmo. Você é o médico que diagnostica com precisão a dor alheia, mas não consegue encontrar o remédio para a própria ferida que sangra por dentro. Se essa sensação te visita, se essa dualidade dolorosa faz parte da sua caminhada, eu te peço, não saia daqui. Fique comigo até o final, porque a promessa que eu tenho para você hoje não é uma fórmula mágica, mas algo muito mais poderoso. Vamos descobrir juntos a força que Deus esconde exatamente nesse lugar de contradição. Vamos entender por que os guerreiros mais fortes são forjados no fogo da sua própria fraqueza aparente. Essa sensação tem um nome, mas é muito mais do que uma palavra. É um peso, um ladrão invisível que entra sem arrombar a porta e rouba o que temos de mais precioso: o brilho nos olhos, a cor da nossa esperança. O nome desse ladrão é desânimo. Ele não grita, ele sussurra, ele não te empurra, ele te paralisa. Ele coloca um filtro cinza sobre a sua visão e te convence de que o sol nunca mais vai nascer. Ele te faz acreditar na mentira de que você está sozinho, de que a sua luta é única e incompreendida. Ele te isola em uma ilha de silêncio, enquanto você vê os barcos da fé dos outros navegando em águas tranquilas. Você aplaude a vitória do seu irmão, você celebra a cura do seu amigo, você diz com toda a convicção: Deus é fiel. Mas, quando deita a cabeça no travesseiro, um sussurro te acusa. Ele é fiel para eles, mas e para você? Esse sentimento é perigoso, meu irmão, minha irmã, porque ele não ataca a sua fé de frente. Ele a corrói por dentro, como a ferrugem que destrói o aço mais forte, silenciosamente. Ele te transforma em um monumento de fé para os outros, enquanto por dentro você está se desfazendo em pó. Se você se identifica com essa descrição, se o seu coração acelerou ao ouvir isso, saiba que este momento não é um acaso. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vejo a sua dor secreta e é nela que eu vou manifestar o meu maior poder. Fique comigo e vamos desmascarar esse ladrão juntos. Para entendermos a profundidade desse sentimento, a Bíblia não nos oferece uma teoria, mas uma história. A história de um homem chamado Jó. Antes de mergulharmos em sua dor, precisamos entender quem ele era. Jó não era um homem qualquer. A própria palavra de Deus o descreve como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era o exemplo da comunidade, o homem que todos admiravam. Tinha uma família abençoada, posses, respeito. Jó era, aos olhos de todos, a prova viva de que a fidelidade a Deus gerava prosperidade e paz. Ele era o tipo de pessoa para quem nós olhamos e pensamos: eu quero ter uma fé como a dele. Ele era o farol. Mas o que acontece quando o farol é atingido pela mais violenta das tempestades? O que acontece quando o homem que era a referência de força se torna o epicentro da dor? Em um único dia, Jó perdeu seus bens, seus servos e, o mais devastador de tudo, todos os seus filhos. A dor o atingiu de uma forma que mal podemos conceber. E é nesse cenário de cinzas e luto que um de seus amigos, Elifaz, se aproxima. E em vez de um abraço silencioso, ele oferece palavras que para nós soam como uma acusação, mas que revelam o cerne do nosso problema. Em Jó, capítulo 4, versículos 3 a 6, Elifaz diz:
Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortalecido. Mas agora que o mal te sobrevém, tu te acovardas, e sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Meu irmão, minha irmã, pare e medite na profundidade disso. Elifaz está dizendo: Jó, eu não entendo. Você era o mestre em levantar os caídos. Sua boca era uma fonte de encorajamento. Mas agora que a dor bateu à sua porta, você está no chão. A sua fé só funciona para os outros? Essa pergunta ecoa através dos séculos e aterrissa diretamente em nosso coração hoje. Quantas vezes fomos nós, esse Jó, soterrados pela nossa própria dor, incapazes de aplicar a nós mesmos os remédios que tão generosamente distribuímos aos outros? O desânimo cria essa desconexão. Ele nos faz ver a nossa vida como um fragmento, um pixel estourado de uma imagem que não faz sentido. Nós só vemos a dor do momento, a perda, a injustiça. E nesse estado, a promessa de um quadro completo, de um propósito maior, parece uma fantasia distante. Mas Deus nos trouxe a história de Jó para nos lembrar que Ele é o artista que vê o mosaico inteiro. A dor que você sente hoje, essa peça quebrada e escura, é exatamente a peça que Ele usará para criar o contraste que revelará a beleza de toda a sua obra na sua vida. O desânimo, meu irmão, minha irmã, é como uma areia movediça. Ninguém planeja cair nela. Começa de forma sutil. Você não pisa em um pântano, você pisa em um terreno que parecia firme. Talvez seja uma decepção, uma oração não respondida da forma que você esperava, uma porta que se fechou, um diagnóstico inesperado. No início, é só a areia nos sapatos, um incômodo. Você pensa, é só uma fase ruim, vai passar. Você tenta continuar caminhando com suas próprias forças, mas então você percebe que seus pés estão afundando. O pânico começa a se instalar. Instintivamente você começa a se debater. Você luta. Você tenta se lembrar de todos os versículos que conhece, recita as promessas de Deus, tenta pensar positivo. Mas algo aterrorizante acontece. Quanto mais você luta sozinho, mais rápido você afunda. Cada esforço para se salvar por conta própria só te enterra mais na desesperança. É nesse momento que a escalada emocional atinge seu pico. Você está até o pescoço na areia do desânimo. A sua voz já não sai. Você tenta gritar por socorro, mas o que se ouve é apenas um sussurro de exaustão. E o ladrão, o desânimo, se aproxima do seu ouvido e diz: Viu? Não adiantou nada. Deus te abandonou. Você está sozinho. Ninguém se importa. É o seu fim. Essa é a maior mentira do inimigo. E é aqui, no ponto mais profundo do seu afundamento, que a revelação de Deus acontece. A verdade não é que você precisa lutar mais forte. A verdade é, você nunca foi feito para sair daí sozinho. A areia movediça do desânimo tem um propósito divino: fazer você parar de lutar com seus próprios braços e finalmente procurar pela mão de alguém. Houve um homem de Deus que, em certo momento de sua vida, viveu uma perda que silenciou sua casa e sua alma. As mesmas palavras que ele usava para inflamar a fé de multidões pareciam fumaça em sua própria boca. Ele se sentia um fracasso, afundando na areia movediça do luto e da dúvida. Ele lutou sozinho por dias, até que um irmão em Cristo, um amigo, não veio com sermões ou soluções. Ele simplesmente se sentou ao seu lado na beira daquela areia movediça, estendeu a mão e disse: Eu estou aqui, eu não vou te deixar afundar. Se for preciso, eu afundo com você, mas sozinho você não fica. Aquela mão, meu irmão, minha irmã, foi a mão de Deus. O desânimo te paralisa para que o corpo de Cristo te mova. A sua fraqueza é o convite para que a força da comunidade de fé se manifeste.
A igreja não é um museu de santos perfeitos, é um hospital de campanha para soldados feridos. É um time de resgate onde todos nós, em algum momento, precisaremos ser retirados da areia movediça. E talvez hoje esta palavra seja a corda que Deus está jogando para você. Segure-a. Agora, eu quero te convidar a fazer algo poderoso. Onde quer que você esteja, seja na solidão do seu quarto, no barulho do seu trabalho ou dentro do seu carro, eu te peço para, se possível, fechar os seus olhos. Vamos transformar este momento em um santuário. Não é a minha voz que você ouvirá, mas o nosso clamor coletivo que subirá aos céus como um incenso suave. Vamos orar, não apenas por nós, mas por cada alma que se conecta a esta mensagem. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, não como aqueles que têm tudo sob controle, mas como Teus filhos que reconhecem a sua total dependência de Ti. Senhor, olhamos para a nossa vida e vemos os lugares onde o desânimo construiu fortalezas. Pedimos perdão pelas vezes em que tentamos lutar sozinhos, pelas vezes em que acreditamos na mentira de que o Senhor havia nos abandonado na areia movediça. Pai, eu quero orar agora especificamente pelo meu irmão e pela minha irmã que estão assistindo a esta mensagem com o coração pesado, sentindo-se exatamente como Jó, sentados sobre as cinzas de seus sonhos e esperanças. Espírito Santo, sopra sobre eles agora mesmo. Sopra sobre essa mente cansada, sobre esse corpo exausto, sobre essa alma abatida. Que o teu sopro de vida desfaça as teias de aranha da tristeza e da apatia. Que o brilho volte aos seus olhos, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a tua presença se tornou mais real do que a dor. Eu oro também, Senhor, por aqueles que chegaram a este vídeo por um aparente acaso. Aqueles que nem sequer te conhecem, mas sentiram uma conexão com essa dor. Pai, que este seja o momento do encontro. Que eles percebam que o vazio que sentem não é um defeito, mas um espaço que o Senhor criou para si mesmo. Revela-te a eles como o Deus que não apenas vê a ferida, mas que desceu até nós para ser ferido em nosso lugar. Oramos pela tua igreja, Pai. Transforma-nos em uma comunidade de resgate. Dá-nos olhos para ver quem está afundando ao nosso lado. Dá-nos a sensibilidade para oferecer a mão em silêncio, em vez de oferecer julgamentos em voz alta. Que sejamos conhecidos não pela nossa perfeição, mas pelo nosso amor sacrificial uns pelos outros. E agora, com toda a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus, nós nos levantamos contra o espírito do desânimo. Nós te dizemos, saia das nossas mentes, saia das nossas casas, saia das nossas famílias. Você é um ladrão e um mentiroso, e nós não te daremos mais lugar. Declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Declaramos que a esperança está sendo restaurada. Declaramos que o que era para ser o nosso fim, Deus está transformando em um novo começo. Receba essa restauração, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Depois de toda a dor, de todo o sofrimento, de todo o questionamento, Jó chega ao final de sua jornada e faz uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Em Jó 42:5, ele olha para Deus e diz: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, minha irmã, esta é a lição final. Este é o tesouro escondido no campo da sua dor. O propósito do deserto não é te matar de sede, é te fazer descobrir fontes que você não conhecia. O propósito da areia movediça não é te sufocar, é te fazer experimentar o poder de um resgate divino. A sua fé, antes da crise, talvez fosse uma fé de ouvir falar. Uma fé herdada, uma fé teórica, uma fé baseada no testemunho dos outros. Mas a dor, o desânimo, o vale, eles têm o poder de transformar a sua fé.
Eles te levam de um conhecimento teórico de Deus para uma experiência íntima e inegável com Ele. Você para de apenas saber que Deus é provedor e passa a vê-lo multiplicando o pouco que você tem. Você para de apenas crer que Ele é o Consolador e passa a sentir o abraço dele nas noites mais escuras. A dor que você viveu ou está vivendo não é um ponto final, é uma ponte. Uma ponte que te leva de um Deus que você ouvia falar para um Deus que você pode ver, tocar e sentir agindo em sua história. As cicatrizes que o desânimo tentou deixar em você se tornarão o mapa que você usará para guiar outros para fora do vale. Você se tornará um especialista em esperança, não porque leu a respeito, mas porque a encontrou no lugar mais improvável. Não permita que um capítulo de desânimo defina toda a sua história. Deus ainda está escrevendo. A dor de hoje pode ser a introdução do milagre de amanhã. Se esta palavra encontrou um lugar em seu coração, saiba que você não está sozinho nesta jornada de fé. A caminhada cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, mas uma maratona de resistência, e precisamos uns dos outros para cruzar a linha de chegada. Convido você a continuar essa caminhada conosco. Aqui estamos construindo uma comunidade de pessoas imperfeitas, resgatadas pela graça, que se recusam a deixar uns aos outros para trás. Se você sentir em seu coração, siga nosso canal. Acompanhe as próximas mensagens. Cada vídeo, cada palavra é mais uma corda de esperança. Mais um passo para fora da areia e em direção à plenitude que Deus planejou para você. Que a paz que excede todo o entendimento, aquela que não faz sentido para o mundo, mas que ancora a nossa alma, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Vá em paz, meu irmão, minha irmã, e lembre-se, seus olhos ainda verão o Rei.